E galera, vem aqui para o Teorema de Van Waarden. A prova que eu vou utilizar aqui nesse vídeo eu tirei do meu livro de referência, que eu vou deixar aqui na descrição a referência. Quem quiser olhar pode ir lá, é o Teorema 9.1.5, então pode dar uma olhada. E eu queria começar a prova com a definição, né? A definição de cor focada, né? Cor focada é basicamente, você pode dizer que um conjunto de progressões aritméticas é cor focado ou não é cor focado, né? Então, para exemplificar, eu coloquei aqui a minha progressão aritmética que eu chamo de P1, que ela tem o seu primeiro elemento, né, que é o A1, e você, para formar o próximo elemento da PA, você só adiciona a razão dela, né, que é o A1 mais D1, e você vai formando os próximos elementos assim, que não é progressão aritmética normal, até você chegar no último elemento, que eu coloquei ele aqui, A1 mais K menos 2 vezes D1, né. Então, se esse é o último elemento de uma progressão aritmética, eu chamo o próximo elemento, que é A mais K menos 1 vezes D, de foco, né? Então, uma PA P1, ela tem um foco que seria o próximo elemento depois que ela acaba, né? Além disso, você pode montar um conjunto S de progressões aritméticas. Eu chamei aqui o conjunto S que tem P1 até PS. E esse conjunto ele vai poder ser cor focado se ele tiver três características, né? Se esse conjunto S, todas as PAs forem monocromáticas, ou seja, se você pega uma PA, todos os elementos dela vão ter a mesma cor. Se todas as PAs elas têm cores diferentes, então se você pega duas PAs, elas têm que ter cores diferentes. E todas têm o mesmo foco, ou seja, o próximo elemento, depois que elas acabam, de todas as PAs tem que ser igual, né? Então, esse aqui, que é o o AI mais K-1 vezes DI, ele tem que ser igual para todas, né? Essa é a definição de cor focada, e a gente vai precisar dela para provar o Teorema de Van Waarden. O que o Teorema de Van Waarden diz? O Teorema de Van Waarden diz que existe um número, esse número é chamado de WRK, que esse número sempre vai existir para qualquer R e para qualquer K. Quem é R, o número de cores, e quem é K, o número da PA que eu estou procurando. O que isso quer dizer? Que se eu tenho um número que vai de 1, se eu tenho um intervalo que vai de 1 até WRK, se eu colorir esse intervalo com R cores, cada número com uma cor, eu sempre vou poder montar uma progressão aritmética de tamanho K, né? O que o Teorema de Van Waarden diz é que sempre vai existir uma KPA monocromática para qualquer coloração, e que esse número WRK ele existe sempre, né? Para todo R e para todo K. Para provar esse teorema, a gente vai usar a prova de indução. A gente vai fazer uma indução em K, né? Para primeiro provar a indução, a gente faz a base. A base, a gente bota aqui que a primeira, quando K igual a 1, trivial, porque se você colore um número de uma cor, você já tem a sua PA ali, né? De tamanho 1, basicamente. E quando K igual a 2, não importa o número de cores, né? Quando K igual a 2, o teu número WRK vai ser R mais 1, porque quando você colorir pelo menos dois números com cores iguais, você pode pegar eles e formar sua PA de tamanho 2. Essa é a base, provada a base, e agora a gente vai provar o passo, né? Para provar o passo, a gente assume que WRK-1 é verdade, e a gente quer provar que, com base nessa informação, né, que se WRK-1 é verdade, WRK também é verdade, né? No caso, o livro ele utiliza uma indução dupla, porque ele começa a indução e depois começa a indução na afirmativa 9.1.6. O que é a afirmativa 9.1.6? A afirmativa 9.1.6 a gente pode dizer que ela é verdade se WRK-1 é verdade. Então, se a gente assume que sempre vai existir um WRK-1, a gente pode dizer que a afirmativa 9.1.6 é verdadeira. Por que? Eu vou provar aqui agora. O que diz a afirmativa 9.1.6? A afirmativa 9.1.6 diz que existe um número n de S, e S está entre 1 e R, que é o número de cores que eu vou colorir o conjunto, que esse número n de S, se você pegar um intervalo de 1 até n de S, e você colorir ele com R cores, sempre vai acontecer duas coisas, né? Ou ele vai ter uma KPA monocromática, ou ele vai ter SK-1 PAs cor focadas. Ou seja, de 1 até N de S, você colorir com ele com R cores, e S estando entre 1 e R, você vai poder formar S-1 progressões aritméticas que têm essas três características. São monocromáticas, têm cores diferentes e todas têm o mesmo foco, né? Então a afirmativa diz isso, e a gente vai provar essa afirmativa usando a nossa suposição que a gente fez aqui primeiro, né? Começando a prova é indução em S. Primeiro eu provo a base, né? A base é quando S é igual a 1. Então eu sei que N de 1 é igual a WRK menos 1. Por que isso?
porque eu sei que WRK-1 existe pela minha hipótese de indução em K, da primeira indução, e que eu sei que de 1 até WRK-1 eu vou ter sempre uma PA monocromática de tamanho K-1. E isso me permite dizer que vai cair sempre no segundo caso. Por quê? Porque essa PA monocromática de tamanho K-1, que eu sei que sempre vai existir, ela é cor focada, né? Ela é monocromática, o conjunto de uma PA ela não vai ter nenhuma cor repetida e ela vai ter todas as PAs no seu mesmo foco porque só tem uma PA. Então, base provável, né? E passando para o passo indutivo, a gente tem que assumir que funciona para n de S-1 e a gente tem que provar para n de S, né? Para a gente fazer isso, a gente fala que n de S é igual a 2m, quem é m? Eu fiz uma pequena abreviação aqui, m é igual a ns-1, então m é igual a ns-1, então a gente fala que se n de S tiver o tamanho de 2m vezes w de r elevado a 2m, vírgula k-1, se ele tiver esse formato aqui, ele vai satisfazer essas duas condições, né? Supondo que isso aqui é verdade e que isso aqui é verdade, né? Tanto ns-1 funciona, tanto quanto wrk-1 funciona, né? Por que isso? Aí vem o pulo do gato, né? O pulo do gato está aqui. Você vai pegar de 1 até n-s, que é esse número, e você vai dividir ele em vários intervalos de tamanho 2m. Quando você divide aqui, né? Você cortou. Então você vai ter um conjunto de intervalos que vai de intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3, até WR elevado a 2m, vírgula K-1, até esse número, né? Então você vai ter essa quantidade de intervalos que você fatiou ali, né? De tamanho 2m. O próximo passo é perceber que cada intervalo de tamanho 2m ele pode ter uma cor própria, uma cor única, baseada na coloração de todos os seus elementos ali dentro, né? Cada elemento daquele intervalo pode ter R cores, então o número de maneiras diferentes de eu colorir um intervalo é R, depois R de novo, depois R de novo até 2M. Então R elevado a 2M, né? Então esse é o número de maneiras diferentes que eu tenho de colorir um intervalo, que isso vai ser uma cor característica dele, né? Cada elemento ali colorido de uma maneira diferente vai codificar uma cor diferente para aquele intervalo. E, pela definição, eu tenho um número tão grande que, se eu tiver R elevado a 2m cores, eu vou ter sempre uma sequência de K-1 monocromáticos, né? Então, isso nos permite construir um conjunto de intervalos, né? Baseado no índice deles aqui, que o índice deles vai formar uma progressão aritmética de tamanho K-1 e que todos os intervalos vão ser coloridos identicamente, ou seja, todos os elementos vão ter a mesma cor, né? Então, se eu pego o primeiro elemento do IA e eu pego o primeiro elemento do IA mais D, eles vão ter a mesma cor, né? Então, essa é a primeira observação que a gente pode fazer, é que a gente pode construir esse conjunto, que é uma progressão aritmética onde os intervalos têm as cores iguais, têm as cores idênticas, né? Cada elemento dos intervalos. E a segunda observação que a gente pode fazer é que dentro de um intervalo que tem o tamanho de 2ns-1, ele vai ter, pela definição, né, de ns-1, ou uma KPA monocromática, ou S-1 KPAs cor-focadas, né? Se ele tiver uma KPA monocromática, acabou, tudo certo pra gente, a nossa afirmativa está correta, né? Mas agora, se ele tiver S-1 KPAs cor-focadas, a gente tem que dar um pulo do gato para entender que ele vai ter, na verdade, S K-1 PA cor-focadas. E a gente prova a nossa afirmativa também. Qual é esse pulo do gato? A gente vai pegar para cada PA de tamanho K-1 aqui dentro de um intervalo IA, a gente vai transformar cada PA, né, que você tem S-1 aqui dentro, em uma nova PA, onde a razão dessa PA não vai ser mais DI, né? Vai ser DI mais D, porque você vai sair pulando de intervalos. Por que isso? Porque você vai construir novas PAs monocromáticas, pulando de intervalo em intervalo. Você sabe que ela vai ter a mesma cor, porque os intervalos são coloridos de maneira idêntica. E se você sai pulando de uma razão D,
você sempre vai cair num elemento correspondente de mesma cor. Então você vai transformar cada PA monocromática dentro de um intervalo A. Você vai pegar a razão dessas PAs e vai adicionar D. E você vai formar novas PAs de tamanho K-1 de novo. E você vai formar S-1 PAs. Né? Então aqui eu formei como seria o exemplo, basicamente, de uma PA nova, que é a I, que é o elemento daquela PA dentro de IA. Depois eu peguei a I mais DI, que é a razão daquela PA dentro de IA, mais D, que é ele deslocado para o próximo intervalo, onde o elemento também vai ter a mesma cor necessariamente, porque eles são coloridos de maneira idêntica. E você vai fazendo isso até você chegar no final, que é a I mais K-2 vezes DI mais D. Né? Você transformou a razão de cada PA dentro de um intervalo, em vez de DI, seria DI mais D. Né? E você vai fazer isso aí para I, para toda PA dentro de IA, que vai de 1 até S-1. Né? Você tem S-1 dentro de um intervalo IA. Pronto. Agora você conseguiu fazer várias PAs que tem elementos de todos os intervalos, várias PAs, quando eu digo várias, são S-1 PAs, de todos os intervalos monocromáticas, que tem todas as cores diferentes. E o mais importante de tudo é que todas elas têm o mesmo foco. Quem é o foco delas? A mais K menos 1 vezes D. Né? Todas elas têm o mesmo foco. Eu errei aqui. Na verdade é DI mais D. Na verdade aqui é DI mais D, né? Todas elas têm o mesmo foco. E o foco, o mais importante de tudo, é que o foco tem que ter uma cor diferente de todas as PAs que a gente construiu anteriormente. Por que o foco tem que ter uma cor diferente? Porque se o foco tivesse uma cor igual a alguma dessas PAs, significaria que ele expandiria essa PA, criando uma PA de tamanho K, que acabaria nos problemas. Né? Então, vamos supor que o nosso foco não tenha uma cor igual a nenhuma das PAs que a gente construiu anteriormente. E a gente vai ver que vai acabar dando na mesma, porque você consegue fazer, pegar o foco de um intervalo, deslocar depois fazer isso, até formar uma PA monocromática de novo. Né? Você pega no foco daqui, depois você desloca D, depois você desloca D, depois você desloca D, depois você desloca D, e você monta uma PA monocromática de focos que tem a mesma cor necessariamente, porque você deslocou D e os intervalos são coloridos de maneira idêntica. Você formou a sua S-ésima PA aqui, né? Porque você formou mais uma, você já tinha S-1. Você formou mais uma e você acaba formando a afirmativa 9.1.6. Então, a gente sabe que se isso é verdade, e a gente assume que isso é verdade, a gente prova a afirmativa 9.1.6. Só que a gente não acabou a primeira indução que a gente começou ainda, porque a gente não provou ainda que WRK existe. Só que aí você para perceber que WRK, na verdade, é um subcaso da afirmativa 9.1.6. Qual é esse caso? O caso onde S é igual a R. Por quê? Porque significa, então, que ou eu tenho uma KPA monocromática, ou eu tenho RK-1 PAs cor focadas. Só que a gente vai ver que não é possível você ter RK-1 PAs cor focadas. Por que não é possível? Porque isso implicaria que eu teria R progressões aritméticas que são monocromáticas, têm todas as cores diferentes e têm o mesmo foco. Só que o problema entra aí. Como você já usou todas as cores para colorir as suas progressões aritméticas, para colorir todas as suas progressões aritméticas, o foco tem que ter uma cor necessariamente diferente. Não vai sobrar cor para o foco. Então o foco ele tem que necessariamente ter uma cor repetida de alguma das outras PAs, expandindo a PA e formando uma PA de tamanho K. Então quando S é igual a R, quando S é igual a R, você necessariamente vai ter uma KPA monocromática sempre.